cristianismo? Porque as pessoas acham que não, mas muita gente morre por ser cristão, né? Exatamente. Assim, Nigéria, senhor Vilela, o que vem acontecendo é uma coisa um pouco mais ampla do que só na Nigéria, mas talvez a Nigéria seja o caso mais específico. Quando a gente pega hoje o continente africano, você consegue fazer uma divisão muito clara entre o deserto do Saara para cima e o deserto do Saara para baixo, que a gente chama de África subsaariana, exatamente, né? Essa África mais do Saara para o norte é uma África que tem a maior parte da população descendente de árabes, etnicamente falando, e a maior parte são islâmicos. Claro que nem todo islâmico é árabe, nem todo árabe é islâmico, mas generalizando, é uma África mais árabe islâmica. Quando você pega a África mais ao sul do deserto do Saara, é uma África que tem uma série de etnias diferentes, é difícil colocar uma única etnia, e que as populações ali também têm religiões um pouco mais variadas, algumas mais tradicionais, mas grande parte é cristão. O problema, do ponto de vista religioso, quando a gente analisa, é que tem uma região chamada de Sahel, que fica exatamente abaixo do deserto do Saara, que está bem na confluência, onde o norte ele é de maioria árabe islâmico e o sul é de maioria cristã. E em vários países, Níger, Mali, Burkina Faso, Sudão, na Somália, na Etiópia, na Nigéria, por exemplo, existem conflitos nesse sentido. Por exemplo, o Sudão, em 2011, Sudão é um dos países mais conflituosos do mundo. Um dos motivos que levou à separação do Sudão em 2011 em Sudão e Sudão do Sul foi a questão religiosa, que os cristãos do Sul alegavam que estavam sendo perseguidos, que o Sudão tinha muito petróleo, mas grande parte ficava só com o norte que era islâmico. E aí, nesses países do Sahel, você tem alguns governos hoje, ou alguns grupos, são chamados grupos jihadistas. O que esses grupos jihadistas eles querem? Eles querem a implementação da Sharia, ou seja, que as leis islâmicas governem o país. E aí é até importante ressaltar, porque o Trump ele colocou, né, o caso da Nigéria. A Nigéria tem o caso, o Boko Haram. É um grupo que ele foi muito forte nos anos 2010. Ele passou por uma queda de importância recentemente, mas ele voltou a ganhar importância na Nigéria, até porque a região do Sahel passa por muitas dificuldades econômicas. Tem um processo de desertificação que está reduzindo a produtividade agrícola. Isso vai gerando uma crise econômica que abre espaço para grupos extremistas se estabelecerem, né? O Boko Haram, para você ter uma noção, Vilela, do que ele já fez, ele já, muitas vezes, cercou, por exemplo, espaços onde você tinha a celebração de missas e tacou fogo, por exemplo, na igreja, falou assim, ó, quem tiver aqui, quem for cristão, e não respeitar a Sharia, as leis islâmicas, vai ser eliminado. E o próprio Boko Haram, o caso mais horrível que eles já fizeram, foi o sequestro de garotas cristãs, garotas, assim, de colégio mesmo, que elas foram estupradas, né, foram violentadas sexualmente, até elas morrerem ou elas engravidarem. As que engravidassem foram mandadas de novo para o sul da Nigéria, como se tivesse com um recado, né, um bebê islâmico no ventre. Ou seja, faça com que você e a sua família cristã se convertam ao islamismo. E claro que isso é uma violência contra os cristãos, né? Quando o Trump ele colocou hoje a declaração que ou a Nigéria para de perseguir os cristãos ou vai ter algum tipo de intervenção, é verdade que a perseguição contra os cristãos, mas eu acho que é particularizar algo que é muito maior. Por quê? Esses grupos jihadistas, eles não são contra somente os cristãos, eles são contra os islâmicos moderados também. Por exemplo, a Nigéria hoje, ela é comandada por um presidente islâmico moderado. O Boko Haram também atua contra esses grupos. A gente pega, sei lá, na região do Mali, do Níger, todos esses países islâmicos que também não concordam com a implementação da Sharia também são perseguidos. É que a gente tende a fazer uma certa generalização, né? Então, islâmico é tudo igual, é tudo a mesma vertente. Você pega, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele é um grupo que prega uma vertente islâmica sunita. Então, tem que ter ali, né, a representatividade, os califas e tal, ou a formação do califado. O Estado Islâmico é totalmente contrário ao Irã, por exemplo, que é um país xiita. E aí, não, pra minha cabeça é todo mundo contra os Estados Unidos, todo mundo contra o Ocidente. Não, existem inimizades entre esses grupos, né? E na Nigéria, esse aumento da violência contra os cristãos e também contra os islâmicos moderados chamou a atenção do Trump. A gente, saindo um pouco dessa análise um pouco mais superficial, né? Nossa, o Trump está super preocupado com os cristãos do mundo. Eu, particularmente, sempre desconfio de todos os governos, né, Vilela? Sempre desconfio das boas intenções de todos os governos. O continente africano hoje é um continente muito rico. E, com certeza, é o continente que mais vem sofrendo influência econômica dos chineses. Com o Road and Belt, a Rota da Seda. Sim, estruturais, né? Os caras desenvolvem rodovia, ferrovia, os cais também, troca tudo de minérios. E do ponto de vista político, todos esses países do Sahel passaram no passado. Se você pega todos os países, Mali, Níger, Burkina Faso, todos passaram por golpes.
Ou, como a Rússia chama, revoluções nacionalistas. Porque foram governos que se livraram de... foram militares que fizeram golpes mesmo, que se livraram de governos que tinham um alinhamento mais pró-Estados Unidos, pró-França, e colocaram governos mais pró-Rússia. Tanto que você vê as revoluções... Tem um cara que ele é super importante nesse contexto, que é o atual líder de Burkina Faso, um cara chamado de Ibrahim Traoré. Se você gosta dele ou não, é outros 500, mas que o cara fala bem, ele fala. Ele tem discursos ali muito enfáticos, nacionalistas, e ele fala, a gente conseguiu se livrar da influência dos franceses, da influência dos americanos, e você via nas revoluções o pessoal gritando Putin, Putin, com a bandeira da Rússia. Tem um grupo paramilitar, que é o Grupo Wagner, que ele atua fortemente nesses países, e ele ajudou a fazer essas revoluções. Ou seja, hoje, os Estados Unidos e o Ocidente, de maneira geral, ele vem perdendo o continente africano, principalmente essa região do Sahel. E você tem países como a Nigéria, que é o país que mais tem petróleo no continente africano, por exemplo. Você pega, por exemplo, o Níger, isso foi uma perda muito sensível para os franceses. A França tem uma matriz energética que é muito baseada em energia nuclear. O Níger é o quinto maior, se não me engano, a quinta maior reserva de urânio do planeta, e fornecia urânio para os franceses. Então, o Ocidente perdendo o continente africano... Eu vejo essa perseguição contra os cristãos existe, os movimentos jihadistas devem ser combatidos. O próprio presidente da Nigéria, ele colocou, Trump, não entenda errado, a gente concorda, inclusive se você quiser cooperar com a gente aceita a inteligência americana, tropas americanas, para ajudar a combater os movimentos jihadistas. Mas respeite a nossa soberania. A gente não quer uma interferência estrangeira, uma ocupação militar dos Estados Unidos com a prerrogativa de proteger os cristãos. A gente quer uma cooperação. Então, se vocês ajudarem a não combater os islâmicos, mas sim os jihadistas, tamo junto, a gente concorda. Esse é o panorama aí, né, dessa perseguição com a Nigéria. Vou pedir para... Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.